Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março. Veja agora o nosso cardápio de hoje. Tudo uma rodovia federal aqui no estado. O que será que aconteceu com este caminhão? A imagem é impressionante. Coronavírus. Por medo de contaminação, empresas estão liberando funcionários e agora até algumas universidades já cancelaram as aulas. Um crime bárbaro aqui no estado. Por ciúmes, homem mata o próprio filho e deixa um áudio para a família. Ô pessoal, peço desculpa para vocês aqui na merda. Pensei em ser traído. Eu matei meu filho. Eu peço desculpa. E o papelão do Grenal? Um clássico histórico. Ficou marcado por socos, chutes e muitos empurrões dentro de campo. Na rua também teve confusão antes da bola rolar. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço, que agora vai até 1 da tarde. Já está no ar. Um fiasco foi o Grenal com aquela briga no final da partida. Vem pra cá, Jeremias Werneck, cadê o Glauco Paz? Olá, bom dia a todos. Bom dia, André. Não podemos deixar de falar do que aconteceu ontem nesse Grenal, que era para ser histórico, mas histórico pelas equipes, pelas torcidas, não por esse fiasco que foi aquela briga desnecessária. Que coisa horrível, né, André? Olha, totalmente desportivo. Eu tenho um número para te dar aqui. Foi o segundo jogo na história da Libertadores com maior número de expulsões. 8 expulsões, entre jogadores que estavam ali como titulares, né? E jogadores do banco de reservas. O primeiro jogo continua sendo ainda lá de 1971, Boca Juniors contra Sporting Cristal do Peru. 19 foram expulsos. Bom, mas aí a gente está falando de um tempo muito remoto. Nós estamos em 2020 e acontece isso num jogo, num clássico que o mundo inteiro estava olhando, né, André? Uma confusão que começou numa disputa de bola na lateral entre o PP e o Moisés, PP do Grêmio e o Moisés do Inter. Evoluiu para uma discussão e, posteriormente, uma pancadaria generalizada. A gente pode ver depois nas imagens o Paulo Miranda, que estava no banco de reservas do Grêmio, completamente descontrolado. Os técnicos foram tentar ajudar, mas não teve quem conseguisse conter a ira dos jogadores. Moisés também foi expulso junto com o PP, eles que começaram essa confusão. Mas realmente, olha, difícil de entender num jogo tão importante. E a gente pediu tanto para a torcida se comportar, né, André? Né, Jeremias? E aí eles aprontam isso dentro de campo. Uma vergonha, uma vergonha. Eu estava no estádio, não tinha durante o jogo, André e Glauco, nenhum sinal de que pudesse acontecer isso. Não tinha. Tudo bem, Grêmio e Inter começaram uma rotação mais alta, como a gente fala, um pouco mais de vontade nas divididas, mas não tinha uma provocação, um empurrão. Não houve nenhum elemento que indicasse, durante todo o jogo, que terminaria assim. E o que a gente lamenta é que no dia seguinte, né, quando deveria ser conversado e analisada a partida, a gente tem que mostrar isso. Confusão que não ficou só dentro do campo. Também teve confusão fora do campo. Não é verdade? Tivemos problemas com torcedores também na arquibancada. Tivemos um problema antes da partida envolvendo um torcedor do Grêmio que foi simplesmente atropelado. É uma coisa que a gente vai ver também. Atropelado por um cavalo da Brigada Militar. Agora, a desportividade nós temos que rediscutir, porque afinal de contas não adianta pedir. Olha aí, olha a imagem. Olha a imagem. Essa imagem. Olha a imagem desse atropelamento, gente. Olha que absurdo. Isso aí ficou muito machucado. Isso aí foi um torcedor do Inter, André, que fez a imagem de dentro do ônibus com torcedores colorados, que estava chegando na arena. E aí ele pegou esse flagrante aí. Você vê que o torcedor do Grêmio estava praticamente parado e a cavalaria da brigada veio e atropelou esse torcedor. Ele foi atendido ali, teve cortes. A gente não tem maiores informações da gravidade do estado de saúde desse torcedor. A brigada alegou que estava atendendo uma ocorrência que a torcida do Grêmio estaria tentando atirar objetos no ônibus do Internacional e por isso passou com essa velocidade, com esse... Olha só, não tem como explicar. Pois é, mas pelo que dá para ver, nem o torcedor percebeu. Aliás, difícil não perceber, pelo menos ele não saiu.
né? Mas de repente ali ele já estava um pouco alcoolizado, André. Ele tá de lado, a rua tá vazia. Talvez tenha sido isso, talvez. E ele ficou muito machucado. Eu encontrei ele, a gente estava voltando, a gente entrou na segunda edição ontem com o Marcelo Chamário, nós estávamos voltando para a zona de imprensa, Glauco, e eu cruzei por ele. Ele estava numa cadeira de rodas, com a cabeça enfaixada e com uma faixa no braço. E a minha primeira reação, vai no jogo tá e tal, deixa eu te entrevistar. Ele disse, não, eu não quero falar agora, mas eu tô bem. Aí ele entrou na ambulância, ele e um amigo dele. Ele não ficou pra... Eles são da Serra, né? E ele ficou na ambulância, eu fiquei ali na volta esperando se ele ia sair ou não, mas depois circularam fotos na internet dizendo que ele ficou na arena. Ficou? Que ele ficou na arena, mesmo de cadeira de rodas. O paixão, hein? E aí veio a pancadaria no também, final. Né? Mas é a paixão que movimenta o torcedor, né? É a paixão que a gente viu no estádio, 53 mil pessoas. Agora, foi um grande público. Agora manchado, né, por esse episódio aí. Essa cena aí teve uma provocação porque alguns ônibus eles estavam com janelas abertas, que eram ônibus mais antigos. E o que se fala é que tinha lata de cerveja voando de ambas as partes. Quer dizer, já começa por aí um clima que é desnecessário. Mas infelizmente, isso é uma rotina em Grenal. Deslocamento de torcida adversária. Dos gremistas para o Beira-Rio e dos colorados para a Arena. Infelizmente isso acontece. A boa notícia é que não teve arremesso de pedra nos ônibus dos torcedores do Inter, porque recentemente também era uma rotina pegarem pedra da rua Cascalho e tacarem no ônibus. Mas também o reforço ontem de policiais estava grande, né? Foram 450 policiais, né? Inclusive há informação de que a polícia teve que usar bombas de gás lacrimogêneo em determinados momentos. E não é raro a gente ver também o torcedor subir em cima do ônibus, totalmente contra as leis de trânsito, correndo um sério risco ali, né? Em cima dos ônibus na hora dos deslocamentos. Realmente é complicado, viu? Agora, que é batida, olha, ser atropelado ali por um... Aliás, por um não, né? Olha que impressionante. Porque o cavalo, se a gente consegue observar, acho que mais de um acaba pisando, né, nesse torcedor. Já a primeira batida, ele já foi direto no chão. Olha ali. Impressionante porque o cavalo, evidente que ele é um animal de um porte muito maior, ele pega o indivíduo ali, ele está desarmado. Não, né? Olha ali. Sem falar que ele está com as patas? Não, ali embaixo, a ferradura. Ah, a ferradura. Imagina. Além da pisada, tem a ferradura ainda. Então, quer dizer, bastante... Mas olha o impacto que a cabeça dele tem no chão, olha ali, ó. Não, ele bateu de maneira muito forte, olha, muito forte mesmo. Teve muita sorte esse torcedor aí, que não teve um ferimento muito mais grave. Com certeza. Certo então, gente? Oi. Olha André, nós temos informação também de confusão. Mas tem outras confusões, né? Após o jogo, infelizmente, dá para dizer que foi serviço completo, antes, durante e depois. Infelizmente, olha só. Foi lá na Cidade Baixa, tá? Segundo a Brigada Militar, pelo menos 6 pessoas se desentenderam e começaram uma briga com um pedaço de madeira. De repente, um homem saca uma arma e dispara 2 vezes para cima. Aconteceu na Avenida Loureiro da Silva, esquina com a Rua José do Patrocínio. Ninguém ficou ferido e ninguém foi preso. Mas olha aí, dá para ouvir, ó. Dá para ouvir o barulho dos disparos. O tiro, teve um chute logo depois, olha ali, ó. Quem tá com o pedaço de madeira na mão... ele tá com a madeira ali, olha só, ameaçando bater em alguém. Um pedaço de madeira com 1 metro, pelo menos, né? Um pedaço de madeira grande. Olha o tiro e depois aquele chute que dá o torcedor colorado num gremista. Acho que eles desmancharam um cavalete, né? Aquilo ali parece ser um pedaço de um cavalete. Que absurdo, um cavalete se transformar numa arma. É selvageria, né? Agora ainda dá tempo de dizer um pouquinho o seguinte, ó. Como reagiram Inter e Grêmio depois de tudo isso que aconteceu, né? Pois é, teve futebol, né? Não. Como reagiram as direções em relação às confusões, né? Que afinal de contas nós vamos ter Grenal em seguida. Vai ter Grenal pelo Gauchão, vai ter o Grenal da volta, né? Pela Libertadores, embora a Libertadores esteja suspensa na semana que vem por causa do coronavírus, mas segue o calendário ainda. Está previsto para abrir o Grenal da volta pela Libertadores. Bom, o que me chamou bastante atenção foi a declaração do Renato, que o time não ia apanhar. Ele condenou as atitudes dos jogadores, assim como do lado internacional também a atitude foi condenada, mas disse assim, ó, meu time não vai apanhar, meu time é de homens. Eles reagiram e disse o seguinte, não vou levar freira para o Beira-Rio, mais ou menos alguma coisa assim, tá? Dizendo que se for provocado,
vai ter resposta. Mas não colabora muito também, né? Mas já ir com esse espírito aí, já nem vai. Mas eu quero Melhor dizer não uma ir. coisa, para vocês. Essas imagens que a gente viu na Cidade Baixa, essas imagens das pessoas tocando lata de cerveja, tudo isso daí, a origem é o que eles fizeram em campo. Depois do jogo, os caras saem do estádio, teve uma briga generalizada, 8 foram expulsos. O que eles vão fazer na rua? É verdade. O que eles vão fazer na rua? Bem lembrado. Eles vão se sentir encorajados a fazer isso daí. Jeremias? E mais, Glauco, tão lamentável quanto as cenas que a gente viu em campo, mais lamentável, a mim, foi a postura do Grêmio e do Internacional. Depois do Grenal desses, os dois presidentes, o Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzano, tinham que chegar juntos e dizer, olha aqui, ó, infelizmente, hoje nós deixamos uma marca negativa na história do Grenal, nós temos que pedir desculpa à população do Rio Grande do Sul, é uma vergonha, é um fiasco. Não aconteceu nada disso. Até falaram expressões assim, nossa, que lamentável, mas eu estava lá, eu vi dirigentes que não havia constrangimento. Não havia E dos jogadores a mesma coisa. Entre os clubes com a cena dantesca que nós vimos. Depois de 50 anos, um Grenal ter um número alto de expulsões. 1969 foi o último Grenal com tantas expulsões, André. Não é... Que ano? 69. Meu Deus do céu. Não dá eu pra não tinha admitir. nascido ainda. Tu também, O certamente. Glauco era bebezinho. O Glauco já era adolescente. Não, aí nós vamos arrumar outra confusão. Vamos acalmar aí. Mas não dá pra admitir, Glauco. E outra coisa que me chama muita atenção é o torcedor se vangloriar. Depois de tudo isso que aconteceu, não, o meu time foi lá e bateu no outro. Não, olha aqui, a gente não ia se mexer em casa, eu sou mais macho que você. Não. Que coisa absurda isso, num campo de desportividade. É isso que a gente tem que avaliar, né? Me confirma aí, vamos chamar as fotos agora, é isso? Bota as fotos aí pra gente ver, porque as fotos vão dar um outro ângulo dessa confusão. Olha isso. Olha isso. Não, presta atenção. A raiva, a expressão da raiva. Essa é uma cena que tem que ter... Gente, nós estamos vendo aí dois profissionais. O Luciano na esquerda e o Edenilson, eles são profissionais. Eles não podem fazer isso. Tá no pacote de um jogador profissional lidar com provocação. Olha essa outra cena do Bruno Fux. Olha ali. É MMA? É isso Mas aí? que barbaridade. Essa cena, essa foto viralizou. Todo mundo tá recebendo no celular. Eu, o André, o Glauco, as crianças que estão nos assistindo, os pais. Olha essa cena ali. Olha isso. O Moisés e o Paulo Miranda. Qual é o exemplo que o Paulo Miranda e o Moisés estão dando para um gremista, para um colorado, para uma gremista, para uma colorada de 5, de 6, de 7 anos? O futebol tem dinheiro envolvido, tem jogadores profissionais, mas ele também é um vetor de transformação social. Exemplo. Exemplo. Esse é o exemplo. Olha ali. Coisa absurda. E lembra que a gente falava ontem dos grenais famosos que ficam carimbados, né? O Grenal tem nome, sobrenome, eles sempre são lembrados por alguma coisa. Eu imagino que esse aí vai ser lembrado como o Grenal da pancadaria pela Libertadores, né? Poderia ser do coronavírus, poderia ser o primeiro Grenal da Libertadores, vai ficar como o Grenal da pancadaria. Grenal manchado, Danilo tá dizendo aqui, o Danilo Teixeira. Pode ser Grenal manchado. Bom, nós temos uma pergunta, né? Entre lá na nossa página do Facebook e tem que responder a nossa pergunta. Quem começou a briga? Essa é a questão. Quem é o responsável? Quem é o irresponsável? Olha aí o lance que originou tudo, ó. Ó, dá uma acompanhada aí. Foi um lance na lateral, ó. Moisés, do Inter, PP. Foi uma disputa de bola, o Moisés derrubou o PP e teria dado um cutucão. Foi o pescoço dele, Luciano. E aí já começou, olha só. Eu sou mais macho que você, eu sou mais bonito que você, meu time é melhor. Volta a imagem ali. Olha o Luciano. O que ele faz no pescoço ali do Edenilson? Ele vai pra cima do Edenilson. A gente consegue a raiva e ele vai... Não, mas vai direto no pescoço. Aí é que tá. Eu não consegui ainda, não consegui apurar. Isso é uma faísca, gente, esse lance na beira do gramado. Tem que ter alguma outra coisa pra essa reação. E é engraçado, os jogadores que recém chegaram, tô vendo o Caio Henrique aí, chegaram agora, ontem, anteontem, aqui no Rio Grande do Sul, né? Olha Isso ali, é um lance normal. Olha o lance ali do Luciano. É um lance normal, pode acontecer, não é o ideal. O Moisés vai acertar o PP por baixo, olha ali, ó. Quer ver? Ó, aí ele acertou. Fora do lance, o Moisés pisa no PP, ou fala alguma coisa pro PP. Mas, gente, isso acontece, isso é normal. Agora, a reação desse lance é desproporcional. Não. Aí entra num ponto muito bem lembrado pelo Danilo Teixeira, que tá aqui no ponto com a gente. E a arbitragem? O árbitro argentino, nesse momento, ele saiu de cena.
Ele ficou de camarote assistindo? Não, a arbitragem nesse momento, Glauco, ela tem que intervir. Ela já tem que dar o primeiro cartão vermelho. Será, hein, Jeremias? Eu tava pensando nisso. É que às vezes é o estilo de arbitragem. Tem gente que se mete entre os dois que estão brigando. Tem gente que diz assim, ó, porque não há uma coisa explícita dizendo que a arbitragem tem que contemporizar, né? Até sob risco de repente, apanhar junto, né? E durante a partida, será que eles já começaram desde o início com provocações? Mas aí que tá, eu tava lá, assisti o jogo, porque às vezes o jogo na TV, né? O jogo na TV, ele fica muito fechado no lance. Não houve nenhum elemento de provocação. Não houve, isso que me chama a atenção. Nem entre eles, assim, falando baixinho? Não, várias pessoas que deram depoimento, que estavam ao nível do campo, disseram, olha, estava tudo transcorrendo. Estávamos com 40 minutos do segundo tempo, faltava 5. E não havia grandes confusões, né? A não ser a quantidade de amarelos. Cartões amarelos realmente foram vários, porque foi um jogo disputado, acirrado. Agora, se falaram alguma coisa ali... E outra, será que não vai ter punição mais grave aí, além das normais, que é multa, né? É suspensão, logicamente, porque são 8 jogadores aí que vão desfalcar Grêmio e Inter nos próximos jogos. Né? Detalhe, próximos jogos, no plural. Não deve ser só na próxima rodada, né, Glauco? É verdade, pode pesar. A punição né? ela deve ser um pouquinho maior, né? A punição ela deve ser maior para esses jogadores envolvidos nessa confusão. Bom, e a gente continua lá na nossa página do Facebook. Eu até estou abrindo aqui já para olhar algumas opiniões, né, dos nossos telespectadores, os internautas, a respeito aí de toda essa pancadaria que teve. Olha só, a Beatriz Pires de Canela. O que ela diz aí, hein, Jeremias? Começou com o Moisés, que fez a falta no PP. O PP foi conversar com o árbitro e surgiu a confusão. Os dois times estavam errados sobre isso. Não precisa gerar todo esse tumulto. Um dia que era para ser uma grande festa, eles não deram respeito com as torcidas. Assim, ó, o lance entre o Moisés e o PP, mas tem alguma coisa a mais aí. A Mari Germana aí, André. Cerro Largo, primeiro Grenal da Libertadores histórico mesmo. Um jogo que poderia ter sido marcado por belos gols, foi marcado pela violência. Jogadores que deveriam dar exemplo se prestaram a isso. Lamentável. Mari Germano, lá de Cerro Largo. O Alexander Michele, o que ele disse? Simplesmente ridículo. Se trabalhassem em uma empresa, eram demitidos por justa causa. Ganham cifras astronômicas para fazer essa palhaçada. Bom lembrar, né, Glauco, que nem Grêmio nem Inter falaram em punição. Não falaram nada sobre isso. E a gente comentava antes, né, Jeremias, são atletas que ganham no mínimo 100 mil reais. Mas, olha, a gente tem tanto exemplo aí de que salário alto, cargo alto, não significa grande coisa nesse país, não. Quando é para fazer baderna, qualquer um faz. Agora, o problema é um mau exemplo, né? É alguém querer seguir isso aí. E o pessoal está participando, está escrevendo, está indo lá na nossa página do Facebook. O que diz a Rosemary Capel? Vergonha! Eles deveriam dar exemplo para os torcedores, crianças se espelham nesses sem vergonhas. Dia triste para as duas torcidas. Os dois capitães, tanto do Grêmio quanto do Inter, não estavam envolvidos. Pelo menos isso, né? Se existe algum asterisco que a gente pode botar aí, né? O D'Alessandro... Não há registro do D'Alessandro nessa confusão. E o Jeromel, tampouco. Aliás, o Jeromel, ele chegou a dizer textualmente, como jogador, que ele estava envergonhado. E me pareceu, de todas as entrevistas que eu vi depois do jogo, a mais sincera. A mais sincera dizendo que ele estava envergonhado com a situação. Mas eu esperava mais sinceridade e mais constrangimento de todos os envolvidos. Embora o Jeromel tenha se esquivado um pouco de falar sobre confusão. Verdade. Né? E lembrem vocês que os jogadores saíram da partida sem falar. Eu não sei se por vergonha, orientados pelos clubes, não quiseram dar mais entrevistas, a não ser as oficiais. Chega uma hora que já fizeram tanta coisa errada, que aí é melhor ficar quieto mesmo. Verdade. Agora, será que hoje Inter e Grêmio, os presidentes, a direção dos clubes não vão tomar alguma medida, fazer algum anúncio com relação a esse vexame, essa vergonha? Olha, pelo que eu escutei, pelo que eu apurei lá, André, me parece pouco provável. Até porque eles não foram tão enfáticos assim também. Em condenar. Eles entenderam, Glauco, que... pertence ao jogo, que faz parte do jogo. E vou te dizer outra, Jeremias. Quem convive no meio do futebol sabe o que tem no âmbito interno. Isso nós vamos tratar aqui dentro do vestiário, nós vamos tratar dentro do clube, não vamos manifestar publicamente. Isso aí mais ou menos dá para imaginar que eles vão falar, viu? Uma conversa eles vão ter. Agora, punir, eu não sei, não senti essa firmeza aí, não.
sabe? O que é uma pena. Uma pena, porque a gente deveria ter, pelo menos, repito aqui, uma postura mais enfática do Grêmio, do Internacional, dizendo, estamos constrangidos. Bom, se é Inter e Grêmio, se as direções não fazem, né, esse papel de criticar, né, de lamentar, nós estamos fazendo isso. E olha porque que isso o não público... tem que fazer parte do jogo. E principalmente, como disse a nossa telespectadora aí nas redes sociais, o exemplo para as crianças que se miram, né, se baseiam tanto nestes ídolos do futebol. Tem que ser ídolo e não fazer o que fizeram dentro de campo, Glauco. Pois é, o público está se manifestando, a gente viu aí nas mensagens, né? Mas a gente quer saber um pouco mais. Vamos saber o público que está lá no centro de Porto Alegre. Opa. O Maiquinho está por lá, está bem acompanhado e pode nos dizer o que esse pessoal achou dessa peça de teatro com final infeliz que a gente viu ontem. Muita coisa teve de teatro, muita coisa teve de real. O fato é que foi aquele espetáculo lamentável. Maiquinho, Dani, Marcinho. Realmente, que cara, vergonha. Hoje com certeza é aquele dia. Hoje é aquele dia que a dupla Grenal, os jogadores da dupla Grenal acordam e pensam, meu Deus, não, o que eu fiz? Sabe quando faz uma coisa errada na noite anterior e fica pensando, É ressaca, meu né? Deus, o que eu fiz? É ressaca. Não, e seguinte, mas obviamente as 53 mil pessoas não estavam lá pra ver isso e a nossa dupla Grenal aqui linda, obviamente, não concordou com isso. Até caiu minha camisa aqui. É ou não é, Marcinho? Tem gente que tá atendendo... Opa! Não é pra brigar. Aqui não é pra brigar, Marcinho. Vai, Devagar aí. Não é pra brigar, Marcinho. Pelo amor de Deus, a gente não quer isso. Mas tem gente atendendo ligação de telefone até agora, lá no co-irmão. Ah, é? São as informações aí que eu andei sabendo. Até agora? Até agora atendendo o telefone. Eita, Dani, não concordamos com isso, né, Dani? Fala pra nós. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o Moisés deu uma bomba no PP. Não, calma, peraí, é paz. A gente tá falando de... E a gente é completamente Vamos fazer as contra. pazes aí, Estamos por aqui para favor. repudiar qualquer tipo de atitude, vindo do lado daqui, vindo do lado de lá. A questão é o seguinte, é que a briga pode ficar só assim, ó, só nessa corneta, entendeu? Se passar disso não é legal, é vergonha, é vexame e a gente não quer isso, a gente não concorda. A gente quer paz. É ou não é, Dani? É a mesma coisa a história do Alessandro, ele provoca, mas ele provoca na flauta, ele provoca não sei o quê. Não provoca, passou o jogo todo. Paz, a gente quer paz. No Guerreiro. Mas vai dar só na corneta, para. É paz. Não, até sair do ponto. Pelo amor de Deus. Ó, cara enlouquecido. O pessoal tá aqui vendendo balinha, tudo. Mas, Marcinho, vai dizer. Vem cá. Como é que tamo? Tudo certo contigo, meu irmão? Certo, correndo atrás do aluguel. Colorado ou gremista? Bom, vou dizer assim, colorado simpatizante, não sou muito fã. Tu viu que deu coisa errada ontem no jogo, né? Ah, rapaz, me passaram os vídeos da internet, deu quebra-pau bonito. Pega no pescoço, caramba, que não é legal, concorda que não é legal? Não, pior assim, ó, 7 jogadores, um de cada lado, né? Me disseram que parecia jogo de vila, né? Me disseram, ele não olhou, mas ele não concorda com a briga. É ou não é, Marcinho? Que ninguém concorda, fala pra mim. Futebol de vários, A gente vai pro estádio não para assistir aquilo que aconteceu. Porém, é um fato que geralmente numa partida onde valia os 3 pontos, o primeiro lugar aí no grupo, obviamente que todo mundo entra com o sangue um pouquinho mais quente, né, trazendo também consigo algumas coisas do Grenal passado, tipo Moisés, tá, que tomou ferro o Grenal passado então, todo. aqui, ó, um símbolo. A gente vai começar, eu quero um abraço, Marquinhos. pra mostrar Isto. Abraço. Isso aí. Ó o sorriso, ó o sorriso. Aqui é isso aí, é felicidade. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Tem que levar na brincadeira no final. Mas em campo, não. Em campo tem que dar exemplo. Vou dar um recado agora. Torcedor colorado, prepare o coração para a fase de grupos da maior competição da América. Cada jogo é decisivo. E para não perder nenhum lance de nenhuma partida, a jogada é simples. Seja um colorado do coração e garanta a presença em todos os jogos do Inter no Beira-Rio. É no coração do gigante que você se sente na pele a emoção de disputar o torneio mais cobiçado do continente. Além de ver os seus ídolos dando a raça bem de pertinho, você ainda tem todo o conforto de uma cadeira acolchoada e personalizada com seu nome. E você ainda curte um lounge exclusivo com Wi-Fi, espaço kids e ar-condicionado bem gelado. Garanta sua cadeira na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br ou ligue 3392 1000. E é a hora da buzinada. Ih, rapaz. Ó, mais uma vez aí. Vai, 3, agora 2, 1. Aê, Kia Sam Motors. Vem cá, Vou lá. olha só, falar em buzina. Não pode cumprimentar. Verdade, aqui, ó. Por falar em buzina, olha essa imagem, Jeremias. Presta atenção nessa imagem aqui. Olha só o que acontece com este caminhão. Não é a primeira vez que acontece um acidente assim.
O caminhão atravessa a BR-116 e vai direto num posto de gasolina. O Glauco Paza nos conta melhor essa história. Hein, Glauco, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Parece filme e não é dublê. Ô, Glauco, tu viu que teve um carro que ele ficou assim... Milímetros. Olha ali, ó. Vai passar o carro e olha... E que coisa impressionante. Muito perto, né? Passou, André. Olha, foi um acidente que aconteceu por volta das 5h30 da tarde desta quinta. O caminhão perdeu o controle quando descia a VRS 873 em Morro Reuter. Ele cruzou a BR-116, passou por cima da mureta, você viu ali, ó. Venceu a mureta não foi obstáculo algum e depois quase invadiu um posto de combustíveis que fica ali na margem da rodovia. O motorista conseguiu manobrar o veículo dentro do pátio, né? Por sorte, ninguém ficou ferido. E olha só, no final do ano passado, um caminhão que também descia a VRS 873 ficou sem freio e invadiu o estabelecimento. Para aí a imagem só um pouquinho. Olha aí. Olha só. Essa imagem aí foi agora, acho que foi novembro. Né? Foi novembro, foi finalzinho do ano. Final do ano. Exatamente no mesmo local. Só que naquele acidente do ano passado, o caminhão, ele não conseguiu ter habilidade deste acidente agora, dessa semana, e derrubou. Olha a batida nesse carro aí, como é que foi. Larga a imagem aí pra gente ver. Olha só. E ainda entrou ali na loja de conveniência. Uma pessoa ficou, acho que, ferida nesse... O motorista teve o braço machucado, mas os outros dois ocupantes, né, o Glauco, não ficaram feridos. Saíram ilesos. Não ficaram Agora feridos. Imagina o peso desse caminhão, olha o tamanho do bicho ali, o André. E ele estava carregado com produtos químicos, quer dizer, além de tudo tinha esse perigo. Caminhão bastante pesado. Volta para a imagem de ontem, foi ontem, né? Isso. Foi ontem. Mostra a imagem de ontem. Ó. Olhe o caminhão. Para aí um pouquinho, só para eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui na tela. Isso aqui, gente, é quem vai a Santa Maria do Herval, que é uma cidadezinha que fica perto de Morro Reuter. Inclusive tem a Kartoffelfest, que é a festa da batata lá em Santa Maria do Herval. Esse caminhão, ele vem numa descida. E reparem que ele já vem desgovernado. Mas este motorista, ele teve uma habilidade muito grande. Por quê? Porque ele conseguiu atravessar e ele fez uma manobra para que o caminhão não batesse no posto, não atropelasse ninguém, não batesse em nenhum carro e não entrasse na loja de conveniência. O caminhão não bateu em lugar nenhum. Acredita numa coisa dessas? Solta aí a imagem. Olha só, gente. Olha só. E, você tá vendo o vizinho, saiu ali na frente para olhar, né? Eu ia mostrar. É isso, né? Eu ia mostrar. Mas o caminhão, e é uma descida, gente. Quem vem ali de Santa Maria do Herval, eles vão ter que fazer alguma coisa ali. Ou proibir caminhões, porque eu já fiz trajeto aqui por trás, que o caminhão ele vem direto. Ele não consegue frear. É uma descida, é muito íngreme aqui. Então, daqui a pouco, eles vão ter que proibir caminhões de acessarem a BR-116 por esta... Peraí, volta ali a imagem um pouquinho, porque olha só, o caminhão ainda desviou daquele carro. Olha ali, ó. Olha ali, gente. Olha ali. Aqui, ó. Aqui sempre tem fila de carros para entrarem na BR. Volta mais um pouquinho a imagem. Ele conseguiu desviar desses carros. Olhem a imagem. Agora que eu consegui perceber isso, ele desviou desses carros aqui que estavam enfileirados e vem pelo cantinho. Que habilidade teve esse homem e a sorte de ninguém também passar na frente dele nessa hora. Olhem só o que fez. Gente, incrível, incrível. A habilidade desse motorista, porque a alegação foi que perdeu os freios, né, Glauco? Exatamente. Todos os anjos da guarda estavam de plantão, hein? Do motorista do caminhão e mais uma porção ali desses motoristas de carro, hein? Mas esse vizinho que foi ver o... Vocês viram o vizinho? Até pelo barulho, o vizinho né, tá no... Ah, mas sem dúvida. O vizinho tá no cantinho ali, ó, bem no canto esquerdo. Vocês vão observar o vizinho aqui, ó, que ouviu o barulho. Ele só fez isso aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, porque alguma coisa aconteceu. Imagina um susto. E olha, BR-116, nesse trecho de Morro Reuter ali, é um movimento. Morro Reuter é logo passando Dois Irmãos. A movimentação é muito grande nesse trecho da BR. Impressionante. Daqui a pouco a gente volta para conversar, tá certo? Beleza. Até já, Glauco. E olha só, você vai ver ainda hoje uma história absurda. Um pai que matou um filho de 3 anos ontem à noite, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. No bairro Lami, tá aí a criança, olha a criança que linda, 3 aninhos, gente. O pai matou a facadas. Aí pergunta, mas o que aconteceu?
já que os vizinhos disseram que o pai tinha uma boa relação com a criança. Sabe o que ele alegou? Inclusive, ele gravou mensagens de áudio para familiares, amigos, dizendo que tinha feito coisa errada, porque não aguentava os ciúmes que ele tinha, não da criança, mas da mulher dele. Era filho legítimo dele e da esposa, mas o pai tinha ciúmes. Ciúmes! Acreditem numa coisa dessas? E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o coronavírus. Estamos aguardando, devemos ter novas informações de Brasília a respeito do coronavírus. Aqui no estado está sendo montado mais um esquema especial de orientações para que a gente consiga evitar o máximo possível, né, a chegada do coronavírus com mais força, né, aqui. Porque o que aconteceu lá na China, o que vem acontecendo na Itália, na Europa, isto serve para nós como exemplo para a gente se preparar. O presidente Jair Bolsonaro já fez o teste, porque sabemos que um dos assessores dele, o secretário de comunicação, que viajou, o Fábio Weingarten, que viajou com o presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, no mesmo avião, esteve junto. E ontem eu escutava um médico dizendo que dentro de uma aeronave a distância é de 2 metros. Se esteve menos de 2 metros próximo de alguém que está com vírus, um risco muito grande. E ele viajou, inclusive, ele esteve com o presidente Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump. Então, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro está sendo monitorado e está sendo acompanhado, até porque sabemos que o presidente Bolsonaro, né, levou aquela facada há pouco tempo, querendo ou não, ele ainda se recupera. O presidente deveria passar por uma nova cirurgia agora, nesses dias. Eu imagino que, por enquanto, ele não deve ser operado, certamente não, ainda por causa de correções devido àquela facada que ele levou durante a campanha. Então, nós estamos acompanhando, vamos ter uma entrevista aqui também no estúdio, orientando as pessoas sobre o coronavírus, e a gente vai até 1 da tarde trazendo muita, mas muita informação para você. Fica aí, ó, eu vou ali rapidinho e já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12:12. E atenção, porque nós temos informações sobre o coronavírus, informações importantes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está com suspeita de infecção pelo coronavírus. Pelo menos a informação que está circulando hoje de manhã. Inclusive, o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, confirmou que o pai estaria com a doença, mas depois desmentiu. Bom, nós vamos agora ao vivo até Brasília conversar com um colega, o gaúcho Leandro de Souza, que nos traz informações atualizadas. Ele está ao vivo nesse momento em frente ao Palácio da Alvorada. Deixa eu conversar com ele. Olá, Leandro, boa tarde. O que a gente tem de informações nesse momento, hein, Leandro? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. A gente está aguardando aqui, toda a imprensa está na expectativa para a divulgação do resultado oficial do teste que foi aplicado no presidente Jair Bolsonaro para identificar a presença ou não da Covid-19. O vírus do o coronavírus, que provoca aí essa doença terrível que está assustando as pessoas. COVID-19. O presidente Jair Bolsonaro... exatamente. É porque a gente sempre confunde muito, né? A questão do vírus, que é o coronavírus, mas a doença que provoca o coronavírus é Covid-19. Sempre é importante a gente deixar isso tecnicamente claro, né, Leandro? Exatamente, André. É importante a gente deixar claro isso, que a doença é a Covid-19 e o vírus é o coronavírus. Na verdade, são 44 coronavírus que existem no mundo. 4 deles são realmente muito perigosos para a saúde, entre elas aí a que provoca a Covid-19. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro se submeteu ao teste, o resultado ainda não foi divulgado, o resultado oficial não foi divulgado. Agora, no final da manhã, circulou informações de que o presidente teria dado o resultado positivo para a Covid-19, o que não foi confirmado oficialmente. Portanto, não é uma informação oficial. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã toda aqui no Palácio da Alvorada e recebeu muito poucas pessoas, entre elas o secretário-geral da Presidência da República, o general Luiz Ramos. O general, inclusive, antes de entrar aqui no Palácio da Alvorada, foi possível a gente identificar por meio das imagens, ele colocou a máscara e fez a higienização das mãos com álcool, André. Agora, tinha uma informação de que o presidente Bolsonaro passaria por uma cirurgia ainda de correção por causa da facada que ele tinha levado durante a campanha. Eu não sei para quando que estava marcada a cirurgia, mas acho que era agora nos próximos dias. E, pelo jeito, deve ser cancelada temporariamente, né, Leandro?
Ele próprio, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou que se submeteria a uma nova cirurgia. Agora a situação naturalmente deve ser reavaliada aí pelos médicos. O presidente Jair Bolsonaro, que passou amanhã aqui, como eu falei anteriormente, nem participou da reunião ministerial que está acontecendo neste momento lá no Palácio do Planalto, quando então devem ser anunciadas medidas relativas à presença ou de controle, de combate aí ao coronavírus. Só para lembrar, a Câmara dos Deputados, a partir da semana que vem, só vai permitir o acesso aos parlamentares, funcionários e jornalistas. Pessoas, turistas, lobistas e interessados não terão acesso ao prédio da Câmara dos Deputados. Então, essa é a questão que hoje começa a ser discutida, né, Leandro? Pelo menos aí em Brasília também, a gente está à espera de um anúncio de uma medida provisória, que talvez seja anunciada durante a tarde, com algumas medidas evitando a aglomeração de pessoas. Então, a gente já vê algumas iniciativas de empresas aéreas também se mobilizando para que se comece a partir de agora, efetivamente, um cuidado bastante especial com a aglomeração, né, Leandro? É possível que o governo federal, inclusive, baixe uma medida restringindo o acesso de pessoas aos prédios do governo federal. A gente lembra que aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha já publicou um decreto proibindo a aglomeração de pessoas em espaços públicos que dependam da autorização do governo ou em prédios públicos. Portanto, isso aqui em Brasília já está vigorando, mas por uma decisão do governo local. Os prédios que pertencem ao governo federal ainda estão liberados para o acesso das pessoas. Tá certo. Leandro de Souza, gaúcho de São Leopoldo, muito obrigado pelas suas informações. Nosso colega do SBT lá em Brasília está ao vivo, portanto, nesse momento, Plácido da Alvorada, e a gente está acompanhando e trazemos informações a qualquer momento. Leandro, muito obrigado pela participação com a gente aqui no SBT Rio Grande. Agora, meio-dia e 16 minutos. Gente, atenção, olha só a imagem. Lembram daquele atropelamento no norte do estado, lá em Giruá? Não, esse é outro acidente, perdão. Esse é um outro atropelamento. É de um homem que foi preso por uma tentativa de feminicídio. Se confirma. Também foi no norte do estado. Lembram? Mãe e filha que estava atravessando a rua. A gente até teve muito cuidado, não é mesmo, Glauco? Vai que ele teve um mal súbito, vai que ele se perdeu e casualmente atingiu a ex-mulher e a ex-sogra. Mas, pelo visto, o rapaz tinha má intenção, sim. Pois é, esse acidente que aconteceu em Marau, André. Isso. Para a polícia, foi apenas a confirmação do que a imagem parece mostrar, que o atropelamento foi de propósito. Esse homem de 33 anos que conduzia este carro aí. Foi no dia 6 de março. As duas mulheres, de 48 e 21 anos, atravessavam a rua quando foram atingidas. O condutor fugiu do local. Ele teria se desentendido com a ex-companheira momentos antes. Um registro de violência doméstica já tinha sido feito pela companheira. Olha, tinha sido feito e tinha sido retirado. Exatamente. O homem foi conduzido, Isso acontece André. Muito, infelizmente acontece muito. Porque aí os homens prometem, né? Mil maravilhas, me perdoa, é a mulher da minha vida e tudo mais. Pois é, o homem foi conduzido ao presídio de Passo Fundo e agora vai responder aí por 2 tentativas de feminicídio. Agora atenção para essa imagem aqui do torcedor atropelado por cavalos ontem antes do Grenal aqui em Porto Alegre, na frente da Arena. Olhem só esta imagem. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas pelo visto o homem estava ali distraído, não viu aquela cavalaria invadindo. E os homens que estavam ali a cavalo, também eles estavam indo para atender uma ocorrência. Não sei se chegaram a perceber ou não a presença dele. Até porque o cavalo, quando orientado vai para o galope, vai trotear, ele se vai embora. E aí passaram por cima deste torcedor que ficou bastante ferido. Imagem que tem ganho uma repercussão muito grande. O Jeremias está aqui com a gente para também comentar esta imagem deste atropelamento, digamos assim, inusitado ontem antes do Grenal. Aí depois, durante o Grenal, aquela confusão dentro de campo também. A gente recebeu, Glauco, essa imagem viralizou. Finalzinho da tarde de ontem, eu estava lá e o produtor Luciano Nunes, ele já saiu procurando alguém da brigada, ele encontrou um brigadiano e confirmou, não, isso foi hoje, isso foi agora, né, nesse deslocamento. Então, o Danilo está me confirmando aqui que nós fizemos contato com ele. Isso, tu conversasse com ele, inclusive, Conversei ontem, lá, né? E agora de manhã a gente fez contato, é isso? Ele está bem, relatou que está bem, mas nesse momento ele não quer se manifestar. Até porque ele está todo machucado. Também. E é bom que se diga, ele foi socorrido por outros torcedores que estavam por ali, né? Como você falou, André, os brigadianos, eles seguiram com seus cavalos para atender essa ocorrência aí. Né?
e ele só foi atendido ali pelos torcedores e depois levado ao posto médico da Arena, foi atendido lá e aí, posteriormente, teve que fazer aqueles exames. Afinal de contas, foi um atropelamento. Olha só a imagem, a batida da cabeça dele no chão. Tinha que fazer exame de imagens, enfim, tirar todas aquelas dúvidas pelo protocolo. Né? Eu imagino que pancada. Eu nunca fui atropelado por um cavalo, mas deve ser uma coisa horrível, né? Agora, por falar em essa pancada, vamos falar da pancadaria dentro de campo? Vamos mostrar aí as imagens. Como é que tudo começou, gente? Vamos explicar. Explica pra gente. Aí, ó, PP e Moisés. Vai ter um toque do Moisés no PP, Glauco, mas é um toque normal. Aí o Moisés vai lá, dá uma provocada. Eu acho que aí, ó, logo depois que cai no chão, olha ali, ó, talvez um cutucão pelas costas. E alguma frase. E aí soltou o verbo. Estopim. Né? Aí soltou o verbo. Aí falou o que devia, o que não devia, o outro ouviu o que não devia. Enfim, é um absurdo. E aí a coisa descamba de uma forma que a gente tem dúvidas sobre a estabilidade emocional até de jogadores profissionais. Vocês perceberam, eu me chamou muito a atenção da violência que foi direto no pescoço. Vai aparecer em seguida. Ali, ó. Olha ali, gente. Edenilson. Luciano e o Edenilson. E depois vem o Paulo Miranda, em desabalada carreira. Ele era reserva, ele estava inclusive com colete. Ele sai e ele vai lá no meio. Então, são dois jogadores que não estavam no conflito ali, PP e Moisés, e outros dois jogadores vêm, 4 no caso, né? E colocam gasolina aí para apagar esse incêndio, né, Glauco? E logicamente que a súmula vai dizer muito, né? O que o árbitro vai colocar na súmula, mas a Conmebol pode usar as imagens. Isso é considerado também como prova, porque não existe VAR, né? Nesses jogos aí não tem VAR, mas as imagens da própria transmissão são utilizadas para possível condenação de mais pessoas. Então, ó, é bom ficar de barbas de molho. Sabe que olha essa foto aí. Eu olhando... Não, fotos que já entraram agora para a eternidade negativa do futebol histórico da Libertadores. Eu fico me colocando no lugar de jogador de futebol, tá? E pensando na importância, eu como jogador, para o exemplo, né, principalmente para as crianças. Sabe o que eu passo a me lembrar? Daquela atitude do jogador lá de Niterói, do Rio de Janeiro, daqui a pouco me vem o nome dele. Ele, na seleção da Copa dos Estados Unidos, que deu cotovelaço. 94, Leonardo. O Leonardo. Vocês lembram do Leonardo, como ele era visto como um símbolo? E por causa do cotovelaço, aquela imagem dele, ele desapareceu depois daquilo. Não é verdade? Nós temos outros exemplos de outros jogadores. A imagem é muito difícil de construir, né, André? E muito fácil de destruir. Essa é que é a verdade. A imagem do Grenal foi construída por 111 anos. E o que a gente está falando hoje? Só da pancadaria. Até porque a gente quer chamar a atenção, principalmente das crianças. Não é por aí o negócio. Esse negócio aí dentro de campo que eles fizeram, esqueçam isso. Aliás, esqueçam não. Gravem na memória de vocês que esta imagem, esta cena, este comportamento, isso não é do futebol. São ídolos de vocês, mas isso não é comportamento que eles devem dar, muito pelo contrário. Não façam isto que eles fizeram em campo. E o que me chama a atenção também é que houve um primeiro movimento, né, Glauco? Uma primeira confusão, aí deu uma arrefecida e depois voltou. E aí é que tem uma briga maior, aí tem o Paulo Miranda indo atrás do Moisés. As pessoas tentaram, vou usar uma expressão bem gaúcha aqui, maniar o Paulo Miranda. 2 caras chegaram por trás, botaram e não conseguiram segurar ele. Me chamou a atenção isso. E continua aqui, ó, Jeremias, ó. É que é muito papo e provavelmente ofendendo. E aí o Paulo Miranda completamente desequilibrado também, né? Saiu do banco para tentar agredir, né? E o que preocupa também é o que vocês comentaram, o Jeremias comentou, o comportamento das direções de Inter e Grêmio, do posicionamento deles para uma atitude como essa. Não foi a mais adequada, pelo menos até este momento. Vou repetir. E o próprio Renato disse, condenou, e o Glauco lembrou aqui. Renato condenou, foi uma vergonha, não foi legal e tal, mas o meu time não é time de freira. Meu time não começa a briga, mas depois, se entrar na briga, não vai apanhar. Assim, isso... Ele pode pensar isso, ele pode dizer isso para os jogadores, mas ele não pode falar isso. Agora, o pessoal
os nossos telespectadores, internautas, a grande pergunta que a gente faz, quem começou afinal esta confusão? E eles estão indo lá, vai lá. Você também está nos acompanhando, né? Vai lá na nossa página oficial no Facebook. O que diz a Vivi Santos? O responsável é a falta de senso de ambas as partes. Na minha opinião, poderia ter expulsado mais uns 2 ou 3 de cada time. Mas não ia sobrar ninguém. Pois é. Eles, como formadores de opinião, têm que dar o respeito dentro e fora de campo. Se expulsasse mais, aí o jogo não poderia continuar, né? Não poderia continuar. Bom, mas ali já não tinha jogo, né? Porque eles estavam pancadaria, né? Deixaram de dar um espetáculo, né? De fazer gols para fazer isso aí, esse péssimo exemplo. O Gelcio Klein, que diz... A arbitragem teve uma grande contribuição para o desfecho da briga. 2 pontos. A demora para tomar a decisão. Concordo. O jogo ficou parado por quase mais de 10 minutos, né, Glauco? 10 minutos e um pouquinho, né? Não. A arbitragem, repito, a minha opinião, no momento em que Pepe e Moisés começaram a discutir, se ofender, em que o Luciano vai e agarra o Edenilson, e o Edenilson agarra o Luciano, vermelho. Segura ali. Né? Segura ali. Essa foto é muito forte. Essa imagem é muito forte. Que é a hora que eles se agarram pelo pescoço. Né? Essa imagem é muito forte. Sabe o que me preocupa, Jeremias, André? É que amanhã depois eles podem estar juntos, jantando no mesmo restaurante, porque os jogadores eles se conhecem, entendeu? Com certeza. Eu já fiz várias reportagens com o Derlei e o Fabiano, por exemplo, que chegaram a brigar no Grenal, foi uma coisa ridícula. Mas o problema é que o exemplo vai ser dado aí na hora do espetáculo. Depois não adianta. Correr atrás do prejuízo é complicado, é difícil, né? Agora não vem dizer que isso é do jogo, né? Não. Isso não pode ser considerado do jogo. Não pode. O Glauco lembrou dessa briga do Derlei e do Fabiano. Incomparável com a confusão de hoje, né, Glauco? Sem dúvida. Incomparável. Sem dúvida. Agora aqui, num outro Grenal que teve há pouco tempo no Beira-Rio, o Renato tentou ir no vestiário do Inter e também deu discussão e briga. Então, olha aqui, olho aberto para o Grenal. A gente está ficando com uma fama de que vai mais fora de campo o negócio do que dentro, né? Tem outra mensagem aqui, Michele Lopes pelas redes sociais, André. Por essas atitudes que acontecem nos estádios, eu sou contra levar crianças. Não há mais respeito nem exemplos da parte de ninguém. Michele, aí eu vou dizer o seguinte, tem que levar. Tem que levar. E aí vou fazer o uso da frase do André. Ela tá lá, então os pais, os responsáveis, ele tem que ter o gatilho ali, tem que ter a sacada de dizer, presta bem atenção, meu filho, minha filha, olha bem o que eles estão fazendo, não te esquece, não é assim que se faz. Também são exemplos, né, nessas atitudes negativas. Verdade. O que acontece ali na imagem? Vamos narrar ali o que está acontecendo. Aí tem uma confusão, né? O Renato entrou em campo para tentar apartar, o Cudê também, né? Porque nessas horas a gente nem sabe se vão ajudar ou vão piorar a situação. Eu acho que toda a comissão técnica, tanto de um quanto de outro, já estava dentro do campo aí a essa altura, né? Bom, mas quem é que foi expulso? Estava no banco de reserva. O Praxedes pelo lado do Inter e o Paulo Miranda pelo lado do Grêmio. Entrou todo mundo. Passava perto ali. Então, assim, que fique marcado, portanto, né, pelo péssimo exemplo desta partida que deveria ser histórica positivamente. Mas vamos ver, André, como foi este Grenal na bola? Se é que dá para ver? Dá para ver sim, porque a gente tem a nossa dupla super ágil, hiper ágil, que estava acompanhando o Grenal. Confira aí.
Não quero nem ouvir a tua voz. Não deu pra ti de novo. Tchau. Agora vamos falar dos biscoitos Zezé? Mas só antes de falar do Zezé, só uma perguntinha. Quem foi melhor na final, na parte que dá pra gente salvar aí da partida? Grêmio ou Inter? O Inter. O Internacional. Jogou melhor. Fala dos biscoitos Zezé. Olha aqui que eu tenho na mão. Delícia, hein? Biscoitos Zezé mais versáteis e gostosos que nós conhecemos. É o Mignon. Vou mostrar na câmera 1 aqui. Mostra aqui, Hugo. Biscoitos Zezé Mignon. A versão tradicional agrada a família toda e vai bem com doce de leite, com geleia, manteiga, inclusive na hora do chimarrão. Por isso, todo mundo tem alguma lembrança boa com esse produto. E para alegria de todos, ainda tem as embalagens de 60 gramas, que é essa que eu tenho na mão. Nos sabores churrasco, galeto, queijo, calabresa e original. Ideais para um lanchinho rápido e delicioso. E você? Quais as versões do Mignon costuma levar para casa? E tem mais, hein? A Biscoitos Zezé está muito feliz porque se consolidou na posição de segundo lugar na lembrança e preferência do consumidor gaúcho. Categoria Biscoitos e Bolachas na pesquisa Marcas de Quem Decide, divulgada nessa semana. E você é muito importante nessa conquista. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Eu vou levar o meu, tá? Leva lá. Um abraço. Não vem para minha aba aqui. Pode deixar, tio. Te deixo. Muito bem, gente. Agora, 12h e 32 minutos, até 1 da tarde. Temos muitas informações para você. Vamos falar de coronavírus ainda, com orientações muito importantes. Estamos aguardando informações de Brasília também a respeito do teste que já fez o presidente Bolsonaro. Afinal de contas, um dos integrantes do governo está, né? O secretário de comunicação está com coronavírus. Então, nós temos muitas informações até 1 da tarde para você. E agora nós vamos falar de uma história muito triste, absurda. Não sei nem quantas palavras que palavras a gente consegue para falar desse assunto, consegue captar para falar desse assunto, porque a gente fica desnorteado. Vocês acreditam que um pai matou um filho, o próprio filho, ontem, aqui em Porto Alegre, gente, aqui pertinho, filho de 3 anos. Cadê a criança aí? A gente tem uma imagem, a criança linda. 3 anos a criança, era ontem à noite. Tá aí ele. Olha só, querido, 3 anos. O pai matou a facadas. De acordo com a polícia, esse homem, ele tinha ciúmes da relação da criança com a mãe. Ele não gostava, ele era muito ciumento, ele não gostava que a mulher dele chegasse perto de ninguém. Você consegue imaginar uma coisa dessas? A reportagem é do colega Guilherme Fadanelli. O crime ocorreu por volta das 9h30 da noite de quinta-feira, na casa em que a família morava, no Lami. Leandro Santos da Rosa, de 51 anos, matou o filho de apenas 3 anos com um golpe de faca no pescoço. A mãe não estava em casa. Logo após, o pai confessou a autoria do assassinato através deste áudio encaminhado a uma vizinha. Oi, pessoal, peço desculpa para vocês, eu fiz uma merda. Cansei de ser traído. Eu matei meu filho. Eu peço desculpa. Eu disse pro meu marido, vamos lá ver o que aconteceu. Só que jamais imaginar que ele tinha feito com o guri. Jamais. Tu achou que era com quem? Eu achei que podia ser com a mulher dele, que já tinha briga já os dois. De acordo com testemunhas, o autor do crime teria saído de casa e entrado no Rio Guaíba. Ainda na noite de ontem, a Brigada Militar encontrou o par de chinelos dele aqui neste ponto. A suspeita é que ele tenha entrado na água por esta trilha aberta no meio do mato. A mãe do menino prestou depoimento à polícia e contou que também recebeu uma mensagem em que ele dizia ter ciúmes da relação dela com o filho. Ela não estava no local, que daí a gente chegamos e logo ela chegou atrás. E aí, como é que foi a reação dela? Estado de choque. O crime chocou a vizinhança, que já vinha notando uma mudança no comportamento de Leandro. A situação financeira dele estava bem precária mesmo, porque ele chegou a dizer para mim que às vezes não tinha nem pro pão. E ele também se dava bem com a criança, né? E a criança também amava ele. Não é uma coisa sem explicação, né? A relação com a mulher era diferente. Ela já havia registrado queixa contra Leandro por violência doméstica. Aí o primeiro sinal, já tinha feito registro contra ele. Aí o colega Guilherme Fadanelli me passou mais umas informações a respeito aqui. Ele usava drogas, maldita das drogas, e álcool também. Ele fez um brechó, né, umas vendas de alguns produtos, porque ele estava precisando de dinheiro. Ele tinha um bar, mas o bar, que aparece até numa das imagens, é um bar pertinho da casa. E olha só o que dizem os vizinhos. Ele, ultimamente, ele estava estranho, mas ele tinha uma ótima relação com a criança. Você acredita numa coisa dessas? Você acredita numa coisa dessas? A gente tem o áudio
que ele teve... Não, ele não teve só o ato de matar a criança. Ele ainda reconhece e envia. Tem condições de mandar ainda pelo aplicativo de mensagens. Coloca o áudio dele ali. O que ele disse? Ô, pessoal, peço desculpa pra vocês, eu fiz uma merda. Cansei de ser traído. Eu matei meu filho. Eu peço desculpa. Eu matei meu filho, eu só posso pedir desculpa. Cansou de ser traído? Não tem informação nenhuma de que ele teve traição. Eu já acho que entra aí as fantasias desse mundo de drogas e tudo mais. Agora, matou, a coragem de matar o filho, 3 anos. Tinha boa relação aqui, diz o colega Guilherme Fadanelli. Diz que a criança era muito amada pelos vizinhos, mas dá pra ver pela carinha dele. Era muito amada. E aí a gente vê, confirma o que os vizinhos dizem, que pai e filho tinham uma relação muito próximas. E, inclusive, a criança ficava visitando, ficava na casa dos vizinhos com frequência. Diz que era uma criança muito querida. Vai entender uma coisa dessa, gente? O que a gente pode tirar de lição, se é que dá para tirar um pouco de lição de uma tragédia assim, a gente consegue enxergar o quanto que estas drogas, tudo que elas fazem na vida das pessoas. Pra vocês terem noção, um pai perder a noção completa e, por causa dos ciúmes, tirar a vida do filho. Foi ontem, 10h30 da noite, aqui no bairro Lamy, no extremo sul de Porto Alegre. 10h30 da noite. Aí ele disse, mandou essa mensagem, disse que ia tirar a própria vida e entrou no Guaíba. E aí não se tem mais notícia dele. Se ele fugiu, né? Se ele ficou pelo rio, não se sabe. Não se tem essa informação ainda, né? Ele não foi encontrado. Não nos chegou essa informação ainda. Mas esta é a história, esse é o relato. Então vejam o que a droga faz com a cabeça da pessoa. Muda completamente. Valores, assim, é uma mudança, é uma química dentro do cérebro da pessoa absurda. E aí uma criancinha de 3 anos que acaba desse jeito. Deixa eu voltar lá para a redação. Deixa eu voltar para a redação porque um caminhão desgovernado quase invadiu um posto de combustíveis no mesmo local onde no final do ano passado um outro caminhão também, né? Pela mesma rua. Olha ele, olha aí. E o caminhão vai saltitando, hein, Glauco? Ele vai saltitando, eu não sei como é que ele não virou numa dessas batidas, porque foi reformado esse trevo de acesso. Isso é ali na BR-116 em Morro Reuter, né, Glauco? Isso, e tem aquele muro no meio da estrada, é um muro pequeno, na verdade, uma divisão, né, apenas. É um meio-fio ali. Que poderia ocasionar também com que o veículo se desgovernasse mais e até pudesse capotar, né, causando uma tragédia maior, mas não. Foi também uma sorte muito grande do condutor que conseguiu controlar o veículo depois de passar pela BR e não atingiu o outro carro. Tem imagem nova. Outras pessoas. Pois não. Tem imagem nova desse acidente. Cadê? Cadê a imagem? Põe aí, gente. Põe aí. Põe a imagem nova. Olha o que... Ah, agora eu compreendi. Olha só, Glauco. Olha o que fez o caminhão. Gente, esse acidente... Exatamente. Ele foi muito hábil. Porque assim, ó, se a gente... Vamos acompanhar a sequência dessa imagem... essa imagem a gente consegue perceber o momento da parada. Vejam como ele atravessou o meio-fio e virou para a direita e ainda bem que não tinha ninguém. Mas vamos colocar naquela imagem anterior, porque eu quero começar o início, a sequência, do momento em que ele desce. Tem uma aqui, ó. Não, tem uma outra antes que está melhor. Tem uma outra que está melhor. Que aparecem os carros aqui enfileirados para acessar a BR. Tá, em seguida a gente vai conseguir mostrar. Então, assim, estava ali, ó, olhem a quantidade de carros. Aí ele atravessa e ele, com muita habilidade, ele consegue botar o caminhão para a direita e parar na contramão. Tudo isto para não acertar um posto de gasolina, que é o posto que forneceu agora essas imagens. Ainda bem que ninguém ficou ferido. E naquele outro acidente que aconteceu no ano passado, no final do ano passado, o motorista não conseguiu, não teve essa habilidade e aí o carro invadiu o posto, ainda bem que ninguém ficou ferido. Esse aí, ó, esse foi do ano passado. Olha, ele ficou um X prensado esse carro aí, hein, Glauco? E eu imagino quem trabalha no posto também, né? Tá em constante tensão, né, André? Agora, se atingisse uma das bombas de combustível, já seria também um grande problema, sem falar na sustentação do posto, que é um daqueles postes ali, ó. Poderia, inclusive, desabar parte da estrutura de cima. Ou seja,
Parabéns, apesar de tudo, parabéns ao condutor daquele caminhão do acidente ontem, né, que conseguiu evitar o pior, né? Agora, olha só, fazendo uma associação dos dois acidentes. Esse carro foi atingido, o carro que estava no posto. Agora a gente vai mostrar uma imagem que tem, ó, esse carro ali. Ah, mas olha aqui, agora que o Léo me ajudou, vocês viram que é o mesmo carro? Será que é o mesmo veículo? Ah, esse foi ontem, tá? Esse foi ontem, tá? E tá ali o carro, que foi atingido pelo caminhão. Porque aí eu acho que é a administração desse posto. Agora põe aquela imagem, agora a imagem do final do ano passado. Essa foi ontem. Agora põe a imagem do ano passado. Vamos botar a imagem do ano passado ali. Olha aí o carro. Só que o carro foi prensado. Ou o dono do carro mandou arrumar, ou o seguro trocou por um igual, ou foi muita coincidência. O Léo chamou a atenção aqui. É incrível, porque chegou um momento que eu também eu estava olhando para o carro para entender qual era o acidente, se era o de agora ou do ano passado. Eu confesso que fico imaginando se tinha conserto esse carro, porque ele virou um pastel, né? Provavelmente ele é apaixonado por esse carro, que eu já não conheço mais carro nenhum. Eu sou do tempo que era Kombi, Variante, Fuca e não tinha mais carro. Esse carro eu não sei qual carro que é. Eu não sei. Mas é uma Saveiro. É igual, Glauco. Pois é. Eu acho que é o do administrador do posto ali, só pode ser. E a confiança do motorista de deixar no mesmo local, né? Agora fica o pedido BR-116 para que façam, para quem vem de Santa Maria do Herval, que é uma descida, que façam uma mudança, que os caminhões tenham que acessar, entrar uma rua antes, num lugar que não seja tão íngreme para evitar acidentes de novo como esse, tá certo? O Glauco volta daqui a pouco. Até já, Glauco. A hora certinha para você, deixa eu ver aqui, 12h42. Não esqueça, até 1h da tarde, muita informação para vocês. Mais uma mãe denuncia por negligência o Hospital Dom João Becker em Gravataí. Eu acompanhei o relato de uma mãe e faz a gente pensar o que é que está acontecendo no hospital. Na semana passada, o SBT Rio Grande mostrou o caso da Jennifer, o bebê dela. Foi retirado sem vida, numa cesariana, depois de 27 horas de espera. E ao saber deste caso, a Andressa da Silva quebrou um silêncio de 3 meses. Não suportou. Foi lá e denunciou também. A filha desta Jennifer também foi retirada sem vida num parto de cesariana após uma longa espera. O que acontece no Dom Becker, no Hospital Dom João Becker, na tela. É muito difícil tu pegar tua filha morta nos braços. Não pude nem no velório, nem nada, nem no enterro, nem nada. A filha da Andresa, Maria Luísa, nasceu morta. A jovem estava com quase 40 semanas de gestação quando procurou atendimento médico no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, em dezembro do ano passado. Chegou lá com dor nas costas. Cheguei lá, era 7h20 da noite. Daí eles me encaminharam lá para cima. Daí eu fiquei esperando até as 10h30, para eles me chamarem lá para dentro. Segundo Andresa, o exame de urina estava alterado e ela estava com a pressão alta, o que já não era novidade. Desde a 37ª semana de gravidez, ela começou a ter oscilação na pressão. A médica disse que às 9 horas ela ia vir, e nesse meio tempo que ela teve ali, e até às 9, eu senti 2 contrações, uma em cima da outra, e escorreu um pouco de sangue. E alguma coisa ela viu que deu errado ali. A mãe e a bebê foram submetidas a uma cesariana de emergência às 10 da manhã do dia 4 de dezembro, mais de 12 horas depois que ela deu entrada na instituição. Na certidão de óbito, a causa da morte diz descolamento de placenta e hipertensão materna gestacional. Para os pais, houve negligência dos médicos. Eu pedi meu prontuário, pedi os papéis. Eles disseram que eu não tinha direito desses papéis, porque esses papéis não era do paciente, era do hospital. Nós só queremos que resolva, né? Isso daí para não acontecer com mais gente. Queremos justiça, sim. O casal registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Essa será a segunda denúncia em apuração pela polícia que envolve o parto de bebês sem vida aqui no Dom João Becker. O hospital não se manifesta, mas em nota afirmou que é de responsabilidade do médico decidir pelo parto normal ou cesárea.
A nota também traz explicações sobre a campanha para estimular o parto normal. É que o hospital pode pagar uma multa caso seja superado o percentual de 30% de cesarianas em relação ao parto normal. Andresa denunciou o hospital depois de saber do caso de Jennifer. O bebê da jovem de 24 anos foi retirado sem vida em uma cesariana após 27 horas de espera no Dom João Becker no fim de fevereiro. Bom, a colega Gabi Lerina vai conversar agora com o delegado Márcio Zaquello a respeito deste caso. Pelo que se sabe, né, Gabi, vai ter uma audiência pública justamente para as pessoas discutirem esse assunto. E mais que isso, afinal, o que está acontecendo no hospital? Boa tarde, delegado. É isso. Oi, André, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. A gente está aqui, então, na primeira delegacia de polícia de Gravataí, junto com o delegado que está à frente desse caso e vamos entender a partir de agora. Bom, delegado, nesse caso, no caso da Andresa, o senhor recebeu aqui tanto ela quanto o esposo dela, o senhor ouviu eles. Quais são os próximos passos a partir de agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nesse primeiro caso, nós recebemos aqui a Andressa, seu esposo, um advogado também. Eles apresentaram diversos documentos que compõem o prontuário médico de atendimento. Então, ali já foi possível identificar os profissionais médicos que atuaram desde o ingresso desta jovem no hospital até a sua alta. E na próxima semana já estaremos ouvindo também esses profissionais médicos. Bom, delegado, o André, pode fazer uma pergunta, André? Faça, oi, o senhor me escuta, delegado Márcio? Sim. Delegado, houve negligência? Como? Houve negligência? É muito prematuro ainda para a gente poder afirmar isso, né? Nós temos aqui a versão apresentada pela jovem, seu esposo e familiares que acompanharam esse período de internação dela. Temos parte do prontuário médico apresentado por esta jovem. O hospital colaborou e hoje chegou o prontuário médico completo, mas ainda teremos que ouvir os profissionais de saúde que atuaram naquele procedimento para verificar se houve algum equívoco ou algo que tenha concorrido para que este feto tenha sido retirado sem vida do útero. E posteriormente também necessitaremos de uma opinião técnica de perício do IGP aqui do estado. Ô, Gabi. Devido à especialidade do assunto, é muito prematuro para a gente poder afirmar algo nesse momento. Na verdade, então, André, o delegado deve ouvir os responsáveis pelo atendimento, todo o corpo médico, talvez os enfermeiros também na próxima semana. E a ideia, delegado, é que o senhor também são casos diferentes, né? No caso da Jennifer e no caso da Andresa, mas as duas acabaram tendo o seu parto com um feto já sem vida no Hospital Dom Becker. O senhor pretende também utilizar uma investigação para ajudar na outra? Nós não tivemos acesso ao prontuário médico deste outro caso que chegou ao conhecimento para nós somente na última sexta-feira. E é o caso da Andresa, no caso, né? Isso, mas é claro que da mesma forma foi instaurado outro inquérito policial para apurar todas as circunstâncias e futuramente a equipe médica e de profissionais de saúde será chamada também a prestar depoimento. Delegado? Agora, no caso, assim... Pode falar, André, por favor. É verdade que existe um protocolo, um documento entre prefeitura e hospital de que o hospital deve incentivar o parto natural, que seria um valor um número de 30%. Isso também tem a ver com os repasses de dinheiro para o hospital? Como Polícia Civil, nós não temos conhecimento formal acerca desse assunto, mas isso tudo será apurado durante o inquérito policial, até mesmo para verificar se caso exista isso, se tenha concorrido para que esses tristes episódios tenham ocorrido aqui em Gravataí. A mantenedora do caso do Dom Becker é a Santa Casa, né? E a Santa Casa enviou para o senhor uma série de documentos que o senhor começou a analisar a partir de hoje, delegado. Sim, chegou o prontuário completo do caso da Jennifer hoje aqui na delegacia. Isso auxiliará bastante ao desenvolvimento das investigações para tentar compreender exatamente o que ocorreu nesse episódio. Outros fatores o senhor deve utilizar para encerrar essa investigação, delegado? Nós teremos que ouvir peritos do Estado, né, que são médicos legistas que possuem o conhecimento técnico para poder analisar todo esse material produzido pela Polícia Civil, para verificar se a conduta de algum profissional que atuou nesses casos tenha concorrido de forma dolosa ou culposa para esse resultado indesejado. Obrigada, delegado. A gente vai ficar de olho, obviamente, né, André, porque o caso é bastante grave. Verdade. Estamos com você. Obrigado, Gabi Lerina. Obrigado, delegado Márcio Zaquello. E olha só, a gente tem daqui a pouco uma entrevista sobre o coronavírus, mais orientações que são extremamente importantes para você. Fique ligado com a gente. E atenção, foi suspenso o júri do único réu do caso Kiss,
Lembram? Caso que estava aí previsto para acontecer, o julgamento acontecer agora na próxima segunda-feira em Santa Maria. A decisão do Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público feito com os familiares de vítimas. Na tela a gente te conta. A decisão é válida até o Tribunal de Justiça Gaúcho julgar o recurso que pede a transferência do julgamento de Luciano Bonilha Leão para Porto Alegre. Essa foi a saída encontrada pelo Ministério Público para que todos os réus sejam julgados juntos. Uma das melhores coisas que poderia ter acontecido foi essa suspensão, que criou essa possibilidade e do desaforamento do júri do Luciano para Porto Alegre para que eles sejam julgados todos juntos lá. O integrante da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, era o único réu a ser julgado em Santa Maria. O júri estava previsto para começar na próxima segunda-feira. O outro músico e os 2 sócios da boate conseguiram na justiça a transferência do julgamento para Porto Alegre, mas ainda sem data definida. O MP alegou que o júri popular aqui na cidade poderia ser parcial, mesma tese defendida pela defesa dos outros 3 réus, o que mais adiante poderia levar à adulação do júri. O crime foi cometido pelos 4 e o crime aconteceu numa noite só. Então, eles têm que ser julgados juntos. A estrutura para abrigar o júri no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria começou a ser montada na quarta-feira. A assessoria do Tribunal de Justiça informou que avalia a mudança. Em entrevista ao SBT na semana passada, Luciano Leão afirma que quer ser julgado em Santa Maria. O advogado de defesa dele informou que vai entrar com recurso para que o júri seja mantido na cidade. A defesa de Luciano Bonilha entrou agora há pouco com uma ação no Superior Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Tribunal de Justiça. E atenção, o presidente Bolsonaro acaba de anunciar a respeito do coronavírus. HFA/Seiben, que são os institutos, atestam negativo para Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Está aqui no tweet do próprio presidente da República a respeito do coronavírus. Mudanças no Campeonato Gaúcho. Glauco Paza tem os detalhes. O que houve de alteração, Glauco? Olha, a Federação Gaúcha de Futebol acabou de anunciar que a rodada do fim de semana do Campeonato Gaúcho, assim como a rodada da divisão de acesso, ambas serão com portões fechados. As outras vão ser avaliadas. E agora aqui é um rápido passeio sobre prevenção que está sendo feito por instituições aqui do estado. Por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de softwares em Porto Alegre mandou os funcionários para casa para que eles trabalhem de casa para que não haja mais possibilidade de contaminação. A Universidade SPM comunicou a suspensão das aulas até o dia 21. Os conteúdos serão ministrados à distância. A FEVALE suspendeu eventos com grandes aglomerações de pessoas, mas as aulas estão mantidas. URGS, Uniriter e PUC estão mantendo as aulas presenciais. Lembrando que dos 4 infectados que foram confirmados, 4 casos confirmados, um deles é de um aluno da PUC, mas que não chegou a ir até a universidade. Agora a questão dos hospitais. O Hospital de Clínicas, a partir de hoje, será permitido apenas um visitante por paciente. Há limitação na circulação de crianças. O Hospital Moinhos de Vento também restringiu visitas e suspendeu eventos. O governador Eduardo Leite anunciou que vai determinar cancelamento de viagens de agentes públicos a eventos em locais fechados, justamente para tentar controlar essa situação do coronavírus, André. Obrigado, Glauco. E por isso a gente vai conversar agora com o médico Dr. Fernando Spilk, tá certo, doutora pronúncia? Dr. Fernando Spilk, que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e também professor da Universidade FEVALE. O senhor certamente participou dessa decisão do cancelamento de aulas ou de... dos eventos com maior público, doutor. Boa Seguramente, tarde. Na FEVALE a gente tem então um grupo que está gestando essa crise, né? Sim. Que está imposta, né? Eu diria para vocês que nós não temos mais a possibilidade de não termos a epidemia instaurada no Brasil. Isso vai acontecer, né? Então a gente precisa tomar medidas paulatinamente para tentar evitar a disseminação do vírus. Doutor, a gente tem exemplos do que vem acontecendo, que aconteceu na China, já controlado, na Itália, o que acontece na Irlanda, que também suspenderam aulas até o dia 30. Sim. O que vem acontecendo lá serve para nós já como, né, um auxílio importante para a gente se preparar. Por isso que eu queria que o senhor olhasse assim no olho do nosso telespectador e pedisse, orientasse
a questão da higiene básica e simples. O senhor viu que eu não cumprimentei o senhor, isso não vamos nos cumprimentar. É um ato, não há necessidade, não né? Tem a menor necessidade. Mas isso é um ato de cuidado que nós estamos mantendo aqui dentro do SBT. Eu pediria encarecidamente para todos que tenham em mente que os hábitos de higiene pessoal, de lavagem de mãos, de não levar as mãos ao rosto, de manter ambientes limpos, da etiqueta em caso de crise e de epidemia. Pensem que nós já estamos nesta situação, sem beijo no rosto, sem grandes abraços, sem dar as mãos. Isso é muito importante. E também fazer um apelo. Vocês viram agora que a própria Federação Gaúcha de Futebol cancelou os portões abertos para jogos. Pense em todos os outros episódios, eventos onde pode haver aglomeração de pessoas. Se possível, evite, postergue, não vá. Doutor, a gente tem feito aqui diariamente, nós falamos, não queremos fazer assustar as pessoas, mas é importante. E eu repito, para quem está chegando agora, o presidente Jair Bolsonaro acabou de publicar nas redes sociais atestando negativo para o Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, né? A gente às vezes confunde, mas só para ficar tecnicamente explicado. Portanto, o presidente Bolsonaro não tem o vírus, o coronavírus, né? O novo coronavírus. Lembrando que o presidente, né? O secretário de comunicação, Fábio Weingarten, ele viajou com o presidente Bolsonaro e estava dentro do avião nos Estados Unidos, inclusive encontrou com o presidente Trump, né? O secretário. Nesse caso do presidente Bolsonaro que estava dentro do avião, e a gente está aqui com a publicação, ó. HFA é o Hospital das Forças Armadas, certamente. Sim, provavelmente. E a Fundação... O Sabin deve ser o laboratório. Laboratório Sabin atesta o negativo para o Covid-19, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele está dando uma banana agora que eu vi. Não, eu diria assim que tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Trump, ao contrário de outros líderes mundiais, eles têm tido uma atitude que não é a melhor em relação a essa doença. Eu acho que efetivamente tu tens toda a razão. Não é caso de pânico, mas é caso de muita seriedade. Por exemplo, os próprios governos, autoridades devem pensar, como o próprio governo gaúcho fez já hoje, em medidas que evitem aglomeração, evitem transmissão. Nós precisamos pensar que as pessoas que estão infectadas agora e que vão ficar doentes daqui a alguns dias já estão transmitindo o vírus. Né? O senhor acha que a gente vai ter o pico nos próximos dias, doutor? Eu não sei se vai ser o pico, mas seguramente do que nós temos observado em outros países, nós temos agora uma primeira onda a esperar. Até quando? Provavelmente aí até o final do mês nós teremos um estabelecimento, digamos assim, da epidemia. O que nós mais ou menos imaginamos, em virtude justamente de uma coisa que tu falaste antes, que é o tipo de país que foi infectado. Agora nós temos modelos muito bons. Itália, Bélgica, Alemanha, Portugal. Então, são países com estruturas familiares, de dia a dia, de rotinas, né, onde as pessoas da família convivem de uma maneira muito parecida com a nossa, os ambientes de trabalho. Então, eu penso que agora nós precisamos começar a tomar muito cuidado. Agora, doutor, a gente vê, por exemplo, dentro de ônibus, a grande dúvida, as pessoas já devem usar uma máscara, já devem pedir para abrir a janela do ônibus? Eu diria que os equipamentos de proteção individual, máscaras, etc., por enquanto, até por uma questão de disponibilidade, devem ser utilizados por aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios. E essas pessoas preferencialmente não saiam de casa. Muito bem. Doutor Fernando, agradeço. Doutor Fernando Spilk, muito obrigado por sua presença com a gente. A oportunidade. E certamente vamos continuar nesse assunto. Eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Lembrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de confirmar, não tem, ele postou aí, postou a imagem, né? Hospital das Forças Armadas e Laboratório Sabin atestam negativo para a Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E os Jogos do Gauchão, né? Agora saiu a determinação, portões fechados para o público, ou seja, não vai ter público, é uma maneira, né, de prevenção e é importante deixar o ciclo do vírus, principalmente 14 dias, para que essa doença não chegue até a gente. Muito obrigado pela audiência, um beijo a todos, bom final de semana.